Canidé, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Liderança, do programa de João Gomes, né? Sociedade em Foco. E quero primeiro agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, podendo externar um pouco do nosso pensamento, da nossa visão de mundo. Também mandar um alô para todos os ouvintes a FM Liderança em todos os programas, e também um alô especial para a nação esquerda, a esquerda caraubense, e todos os partidos que compõem a esquerda, não só o PSOL, e de forma especial ao meu partido, o PSOL, a todos aqueles que compõem o partido. Um bom dia. E eu quero dizer ao eleitor caraubense, ao comerciante, à mãe que tem um filho desempregado, ao agricultor, a você que está ouvindo com entusiasmo as nossas propostas, que analise daqui para frente a nossa pré-candidatura, o nosso nome, sob dois aspectos. Um aspecto histórico e outro aspecto pelo lado da perspectiva do rendimento. Como assim? Pelo aspecto histórico, eu tenho dois prefeitos como parâmetros para mim superar e empatar. Um se chama Jonas Gugel e o outro também Gugel, Guido Gugel. Jonas Gugel, ele foi um prefeito para mim como um parâmetro, quem conseguiu trazer o centro logístico de algodão na época. E dentro dessa conjuntura, dessa amizade com Getúlio Vargas, foi possível desenvolver grandes empreendimentos e geração de emprego e renda, como aquela fábrica que tem na subida do Leandro Bezerra, onde hoje o atacadão dele novinho, Prachetes, o Alfredo Fernandes, e a outra ao lado por Tertuliano Fernandes, né? Foram dois empreendimentos que até hoje ainda são prédios grandes. Você imagina Caraúba, o tamanho de um ovo naquela época, muito pequeno. E isso permitiu a Caraúbas ser um grande centro comercial e de forma disruptiva gerar outros grandes empreendedores, e de uma forma pensada por Jonas Gugel. Então, para mim, foi o maior prefeito da história de Caraúbas, porque na época então só existia 4 postos de coletoria no estado, para você ver o tamanho da dimensão de Caraúbas, que era Natal, Mossoró, Caicó e Caraúbas. Só existia 4 postos de coletoria no estado. Então o dinheiro estava praticamente concentrado nessas 4 cidades. E Caraúba teve uma economia muito mais pujante da cidade de onde nasceu, de Apodi, onde se desmembrou. A gente ficou mais forte do que Apodi. Infelizmente, com o golpe de 64 dos militares, os militares assumiram e começou a dar capilaridade às estradas, às rodovias. E o algodão ele começou a ter outro fluxo, outros caminhos. Os algodões que vinham de Pau dos Ferros, Marizal, dessas cidades que embarcavam em Caraúbas, eles começaram a ir em outras rotas. E de lá para cá a economia de Caraúba veio decrescendo, e não tivemos outro up, outro plus, outro mais para reerguer outra atividade econômica. Então a gente precisa desenvolver uma nova atividade econômica. Então é superar a minha meta pelo aspecto histórico, Jonas Gugel. Outro prefeito que eu não posso superar, porque ou você é ou não é ético, é o prefeito Guido Gugel, que é tido como o prefeito mais ético da história de Caraúbas. Eu não consigo ser mais ético do que ninguém. Eu não consigo ser menos ético, eu sou quase ético. Ou eu sou ético ou eu não sou. Tanto faz, do ponto de vista ético, roubar R$1 como roubar 1 bilhão. Se eu roubar, eu não estou sendo ético. Então, assim, eu não conseguirei ser mais ético do que Júnior Gugel, ou de que Guido Gugel. Eu posso empatar com ele. Então, esses dois prefeitos que eu tenho como parâmetro, entre outros que foram bons em infraestrutura, mas pelo aspecto de desenvolvimento econômico e pelo aspecto ético, eu tomo como base esses dois prefeitos. E pelo aspecto da perspectiva e do rendimento. O que vem ser o rendimento dentro de um poder público? É a mesma coisa de uma feira que uma dona de casa faz. Uma vizinha com 1 quilo de arroz faz mais almoço, consegue com uma pequena feira de comida, a família. Você pega um hospital,
onde tem enfermeiros brigando com atendistas, com médicos, com pessoas que trabalham no hospital em diversas repartições, mas o rendimento, quando o paciente, com o enfermo, ele recebe alta, ele é uma vitória para todos. Assim como um time de futebol que briga zagueiro com atacante, com lateral, com técnico, com massagista, com a torcida chamando o técnico de nomes, mas no final tem o time sendo campeão, o resultado, o rendimento, ele é positivo para todos, é dividido para todos. Então isso é para um pedreiro, uma equipe de pedreiro que constrói um rendimento de uma casa em 60 dias, outro precisa de 90 dias para levar uma casa, outros 6 meses para levantar uma casa. É o rendimento que a gente está falando de um proprietário de terra que tem 2 vacas que consegue render mais do que outro. Então, infelizmente, esses 2 grupos que estão em Caraúbas, eles não estão sabendo dar rendimento. Eu não quero atacar nomes de pessoas. Os grupos políticos em Caraúbas não estão dando rendimento ao erário público, ao dinheiro público. Então, é sob essa perspectiva que eu quero que a sociedade caraubense me analise sobre esse aspecto histórico e do rendimento. 11 horas e 44 minutos, o nosso programa conta com o apoio da Nossa Ótica. Essa semana, né, do dia 28, né, foi a consulta de vista, sucesso absoluto. Sempre a Nossa Ótica cuidando bem aí da sua visão, trazendo profissionais excepcionais, e o sistema utilizado para o atendimento, né, por agendamento, foi um sucesso. Parabenizar toda a equipe da Nossa Ótica pelo excelente trabalho, pelo excelente atendimento, pela qualidade, pela garantia, pela assistência, pelo desconto especial aos seus clientes, a facilidade de pagar suas contas, as suas compras divididas em até 10 vezes no cartão sem juros, ou se preferir em 7 vezes no carnê da loja. Nossa Ótica, parceira aqui do programa Sociedade em Foco, localizada ali na Praça Reinaldo Pimenta. O telefone é o 99655-8205. 11 horas e 45 minutos. O nosso entrevistado hoje, Dr. Canindé, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. O que pesou na sua decisão de se propor pré-candidato a prefeito de Caraúbas? O que foi mais decisivo, né, desde o momento que você se propôs ao partido, e o partido também entendeu o seu propósito e o acolheu, né? Mas o que pesou nessa decisão? Foi 2 fatores que fizeram eu tomar essa decisão de submeter meu nome para ser avaliado pela sociedade caraubense, né? Um fator foi o incentivo de diversas pessoas. É lógico que eu, como evangélico, a gente vê as coisas muito pelo lado espiritual. Apesar de eu ter nascido num berço de católicos, eu tenho muito respeito com a religião católica, com Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Cristo, mas Deus me quis que eu fosse evangélico, e hoje eu me considero uma pessoa evangélica. Eu consulto a Deus, eu tenho esse hábito de consultar a Deus, e dentro desses 2 fatores que me levaram, um foi o incentivo das pessoas. O candidato tem que ser você, os amigos, as pessoas, você que tem propósitos, projetos. Você é uma cara de projetos, você onde se identifica com projetos, sempre está dentro de cooperativas, de associações, incentivando os produtores a maximizar sua produção, a jovens a empreenderem. E o outro aspecto foi a forma errada como eu estava vendo como esses 2 grupos políticos vinham dando rendimento ao erário público. E você, né, já pertenceu você já fez parte dos 2 grupos, dos 2 lados, né? O grupo na época é liderado por Ademar Ferreira, o do outro lado Juninho e Eugênio. Você já esteve participando diretamente da administração dos 2 grupos? Eu participei do governo do Eugênio Alves, eu fui secretário, acho que não chegou a ser 2 meses, 1 mês e pouco. Depois surgiu a vaga de diretor do presídio provisório de Caraúbas, e eu passei lá 3 anos, né, como diretor. E também participei do primeiro governo da Ademar, que foi um governo, para mim, o primeiro governo exemplar, um governo campeão. A gente conseguiu trazer como resultado para a cidade, como rendimento, a questão da UFESA, né? A UFESA é uma verdadeira dádiva para a cidade. Infelizmente, o segundo governo, por problema de saúde, que eu tive tratamento de minha perna em São Paulo, faço tratamento em São Paulo, e também por problemas que vinham de alcoolismo. Eu, na época, eu alcoólatra, né? E
afastado disso aí, tive que me afastar. Mas não participei diretamente como político. Como político é a primeira vez que eu submeto a minha parte. Na época do governo de Eugênio, eu participei como secretário da administração e a gente vinha de uma composição política com Ferreira, com Eugênio, tenho uma amizade com todos os dois, com o Juninho, estudei com o Juninho no Jardim de Infância, tenho mais de 45 anos de amizade com eles, né? Então, assim, não é nada pessoal contra eles, mas sim, do aspecto político, eu não consigo ter mais admiração em relação a eles. Então, as pessoas, assim como eu, que não estão mais... Eu fiz a pergunta dentro do que você ia falando, o que pesa nessa decisão, é que você possa voltar aí ao seu raciocínio, porque uma coisa vai aqui junto com outras e... Foi justamente isso. O rendimento do dinheiro público, eu não estava sentindo que eles estavam dando um bom rendimento ao erário público. Eu tenho amizades com eles pessoais, mas do ponto de vista político eu não acredito, eu não tenho mais admiração nele. Então as pessoas, assim como eu, não precisam de uma carta de alforria para deixar de seguir ninguém. Pode deixar porque não estão conseguindo ver. Eu estava vendo os jovens indo embora, o fechamento de setores em Caraúba, como o setor de gráficas que estavam fechando, o setor de entretenimento fechando. Então o comércio caindo, várias pessoas tentando empreender coisas não davam certo porque a economia não reagia. Então o dinheiro público em Caraúbas, um orçamento de quase 200 milhões de reais, não está tendo um rendimento. Então quando eu vi sobre esses aspectos, por exemplo, o que me leva a não apoiar o governo passado da Ademar e o governo agora atual de Júnior Alves. Um caso bem específico. Por exemplo, as licitações públicas. Por que é que não faz licitações exclusivas para beneficiar o empresário local? Por que é que os empresários de fora estão vindo ganhar essas licitações? Um prefeito ele pode fazer licitações especiais, por exemplo, para o item. Eu posso fazer uma licitação especial só para a compra de pneu, só para a compra de feijão, só para a compra que não atinge a 80 mil reais. Então isso, pela lei 123, que é a lei da micro e pequena empresa, eu beneficio diretamente o empreendedor local. No caso, se o prefeito quiser, ele pode abrir um processo licitatório só com as empresas locais. Você traz uma questão interessante, porque até onde eu sei, as pessoas, a empresa que ganhou uma licitação para fornecer o material para a iluminação pública é de Goiás. Quer dizer, o comércio local, será que não tinha condições de atender essa necessidade? Você toca num ponto importante, talvez muitos não saibam, é que o prefeito pode usufruir dessa prerrogativa de fazer licitações com o empresário local. Perfeitamente, por item. Eu posso fazer uma licitação até 80 mil reais por lâmpada, por bocal, 80 mil por fio, 80 mil por separado, fracionado. Então eu permito chegar e convocar a classe empresarial de Caraúbas e dar treinamento a elas, vai ocorrer essa licitação e eu quero que vocês ganhem. É o poder público chamando, a gente tem esse desafio. Eu quero que ninguém de fora ganhe essa licitação. Então, esses rendimentos com dinheiro público está indo para fora. Porque eu entendo, João Gomes e Sociedade Caraúbense, que o prefeito ele tem duas prerrogativas, não chega a ser prerrogativa, dois parâmetros, duas barreiras como gestor. Duas missões, a palavra correta. Uma é de angariar recursos para desenvolver o município, ir atrás de recursos para desenvolver o município, e outra é evitar do dinheiro sair. Como é que esse dinheiro está saindo da cidade? Como é que o dinheiro está sendo levado por empresário de fora que estão ganhando licitações, ele é levado por carros, ele é levado por a TIM, pela Claro, a forma pela CAERN, pela COSERN, a forma como o dinheiro sai do município. Então, tem muitas coisas que o prefeito pode fazer barreiras para que o dinheiro não saia. Então, infelizmente, o rendimento do dinheiro público, nesse aspecto das licitações públicas, não estão beneficiando. Então, eu via cada vez mais os empresários em dificuldade. Tomamos como exemplo bem prático. Recentemente, o ex-prefeito Júnior Gugel, numa série de autos que ele vem confrontando o poder público municipal, não é o meu estilo. Eu sempre tenho dado sugestões ao governo, não estou indo na frente de bater, mas ele fala sobre uma licitação de caixões, de urnas funerárias, e eu andei consultando uma funerária local, o preço a um funcionário, e um preço lá de um caixão é R$400.
Então o Caraúba está comprando urnas funerárias de fora, a quase R$2.000, um preço médio. Então, de 700 a 2.000 a variação, que se eu não me engano, que ele falou. Foram muitos áudios. Então, assim, o município... Porque o que eu entendo pela licitação, ganha a licitação, que é oferecer o menor preço. Me parece que funciona assim, não sei. Por que se prefere comprar um objeto mais caro fora, e aqui a gente tem o mesmo produto com um preço melhor? Eu não entendo como é, se não é o menor preço. Então... Pior do que isso. Então, pior do que isso, porque o empreendedor local poderia vender mais caro do que de fora, mas está acontecendo justamente o contrário. Aqui né? O cara tem um preço melhor e não vende. Então, assim, eu não sei uma licitação. Eu não sei se a equipe técnica está chegando para o prefeito, se é falha dele ou se é da equipe técnica. Vamos tentar beneficiar o empreendedor local, vamos tentar comprar carne dos marchantes locais. Exato. Não, eu fiz essa sugestão e disseram, não, a gente já compra pela compra direta da merenda escolar, mas isso aí é um recurso que é 30% obrigado já. Eu não estou falando... Já vem a obrigação 30% por lei, do agricultor. Né? Então, eu posso perfeitamente comprar do marchante local, que ele quem compra do produtor local. Ele é quem compra a ovelha, ele quem compra a vaca, ele quem compra... Então, ele quem dinamiza a economia local. Então, o dinheiro não está rendendo na mão desses dois grupos. É isso que eu quero acordar para a população. E que o que eu estou dizendo... Se for ilegal, se for impossível do ponto de vista técnico, pode me comprovar que eu retiro minha pré-candidatura. Tudo que eu estou dizendo está embasado dentro da lei orgânica, dentro das leis que a gente conhece, né? Então, se for impossível isso aí, não me venham com a compra direta. A compra direta é outro benefício que se faz para beneficiar a agricultura local. Eu estou falando sobre a licitação exclusiva e também de cotas. O município, mesmo que seja uma empresa que ganha uma licitação acima de R$80 mil, ele pode destinar 25% para o empreendedor local. Voltando aos áudios aí do pré, Júnior já esteve aqui no programa por telefone participando, ele também fala dos empresas que forneceram alimentos, né? Uma de Lucrécia, nos parece que outra de Apodi. E a gente vê tanta gente batalhando em churrascarias aqui para sobreviver. Não seria a vez de estar dando a oportunidade àquele que, primeiro, que está conosco, é daqui, é conterrâneo, vota aqui, trabalha aqui, gera emprego aqui, o dinheiro está aqui. Então, eu não consigo entender essa prática da política que nos cansa e nos envergonha. Como é que você vai dar uma oportunidade de um cara, a não ser que ele esteja vendendo pela metade? Eu não consigo acreditar nem entender nisso. A gente tem umas coisas que a gente não consegue entender sobre essa questão do aspecto da licitação até R$80 mil. Ela pode ser direcionada, chama licitação exclusiva, ela pode ser direcionada para o empreendedor local. Eu acho que a CDL tinha que ser mais valente em combater isso. Com certeza. A CDL era para estar em cima, batendo, que é o agente principal de defesa do empresário local. Então, quando uma funerária dessa ganha uma licitação, é ela que emprega local, ela que tem a capacidade de gerar mais empregos locais, né? Então, assim, eu vejo por esse aspecto, esses diversos aspectos, João, que eu pedi minha carta de alforria desses dois grupos e resolvi ser candidato, por incentivo das pessoas e por não acreditar do ponto de vista político que esses dois grupos, eles têm um projeto para desenvolver Caraúba, um propósito. 11h56. Olha, vamos trazer as informações do Feldman Diagnóstico e Saúde, né? Já há 2 semanas que o Feldman retomou aí as suas atividades, o atendimento médico. Então você precisa ligar para agendar a sua consulta médica, né? Mesmo neste período, mas o Feldman tomando todas as medidas necessárias, precisas, para não evitar a propagação do coronavírus. Mas o atendimento médico já voltou lá no Feldman Diagnóstico e Saúde. Você liga para o 99685-6664. 99685-6664. Feldman Diagnóstico e Saúde, parceira aqui do programa Sociedade em Foco. Queremos lembrar os nossos ouvintes, se você quiser fazer alguma pergunta, tá certo, fique à vontade. Nós estamos aqui com a nossa página do WhatsApp, não é só gravar um áudio aí ou até mesmo enviar mensagem. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Doutor Candé, a sua pré-candidatura, ela está mais do que consolidada ou você ainda está flexível a uma composição, pelo que você coloca,
você mesmo já solicitou sua carta de alforria dos dois grupos, significa que ela está sólida. Mas, no caso, um convite para compor a chapa, seja ela lá com o Júnior, com o pré-Júnior Gugel, com o pré-Edu, com o prefeito que é candidato à reeleição, existe essa possibilidade ou você não quer conversa, não quer diálogo, não quer negócio? Claro que também você tem que levar em consideração o que o partido também está pensando, está propondo, tudo isso sendo avaliado por... Mas o seu pensamento, a sua análise em relação a essa questão? Meu posicionamento pessoal diante de fatores históricos. Segura só um pouquinho, para que o ouvinte não possa ficar esperando aqui na linha, mas segura que você responde a minha pergunta, que o ouvinte está na linha. Alô, boa tarde. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Aqui no Conjunto Nestor Fernando. Conjunto Nestor Fernando, quem está falando? Fernando Marques. Neomarque? Fernando. Fernando, Conjunto Nestor Fernando, pode ficar à vontade, meu amigo. Alguma pergunta? Queria saber sobre o regimento do partido, assim, as coisas, as legalizações, que eu me preocupo muito com a legalização de drogas, essas coisas. O partido PSOL, ele favorece a liberação de droga, a liberação de aborto, essas coisas. Só isso. A gente agradece aí ao nosso amigo Fernando, ele traz aí uma pergunta dentro, né, e aí ninguém melhor do que você, candidato, para responder, né? Porque acha que há muita coisa que o pessoal, a ideologia de liberar, aí você pode nos trazer aí e responder ao nosso ouvinte. É muito boa a sua pergunta e pertinente, Fernando. Boa tarde, já é boa tarde, né? Já é boa tarde. Fernando, o nosso partido ele é um partido plural, né, onde nessa diversidade de composição de pensamento, a gente tem algumas pessoas que defendem coisas que eu não defendo. Por exemplo, tem alguns ateus, já falei que sou evangélico, tem alguns que defendem a liberação da droga, de drogas ilegais, porque drogas legais já tem muito, o uísque, a cachaça também, ela não deixa de ser uma droga, né? Então a droga que você fala é a maconha, é a cocaína, que são drogas que geram um impacto negativo para alguns cientistas, alguns pesquisadores, mais agressivo do que o álcool propriamente dito. Então, assim, dentro do partido a gente tem sim pessoas com diversos tipos de visões. Eu sou contra e favorável ao aborto. Eu sou como assim? Uma pessoa que foi estrupada, uma mulher que ela foi estrupada, ela não já é permitido por lei, antes dessa polêmica, ela não tem o direito de criar um filho fruto de um estupro. Então, assim, uma pessoa que você me diga, uma mulher que não conhece outra que já abortou por algum motivo. Então, o pai vem, tem um filho com uma mulher, né? E abandona ela, e ela na flor tenra da idade, 16 anos, 17 anos, né? Se ela vier a decidir a tomar alguma coisa, a mente ainda frágil, e um aborto, e nós vamos criminalizar essa adolescente, essa pessoa, o resto da vida, porque ela teve esse aborto. Então a gente só olha pelo aspecto masculino da coisa, a gente não consegue enxergar a coisa pelo aspecto feminino. Então é sobre essa perspectiva feminina, do impacto que é gerado, do abandono em si, de que essa jovem venha praticar esse aborto, de que ela não seja criminalizada. Não é o sentido de dizer, olha, está aqui permitido todo mundo legalizar. Então eu não defendo isso. Eu não defendo muitas coisas dentro do partido, mas tem pessoas dentro do partido que tem essa visão. Então, como a gente é um partido com a bancada de deputados de diversos partidos, cabe ao legislador dizer se isso é legal ou não. Isso é do ponto de vista do que vai ser inserido. E pelo ponto de vista da droga, não faz mais sentido a gente estar gastando bilhões com segurança, combatendo maconha, se a nossa vizinha Bolívia, o Uruguai está comercializando nas bancas, se a França está comercializando, se os Estados Unidos estão liberando. Então a gente combatendo uma coisa que outros países estão
facilitando. Então, os jovens presos no presídio porque foi pego com a trouxa de maconha, foi pego, então é sobre esse aspecto que alguns legisladores. Mas aí a gente tem um lado positivo. Dos 20 deputados mais éticos do Brasil, desses 20, os deputados do PSOL estão todos dentro. Nenhum está envolvido em escândalo de corrupção, como Mensalão, como Lava Jato. Então eles são os deputados mais éticos. Eles podem ter até ideia maluca para o seu ponto de vista, sobre a sua perspectiva. Mas, pelo ponto de vista ético, eles são unanimidade. Eles não estão envolvidos em nenhum tipo de maracutaia. Como o nosso ouvinte aqui é prioridade, todas as vezes que ligarem nós vamos colocar no ar. E aí a gente volta à minha pergunta em relação à questão de uma provável composição, né, uma situação com grupos dentro da própria oposição. Como é que está essa? Já houve algum diálogo, alguma conversa? Qual o entendimento do partido? Você mantém aí com sua pré-candidatura consolidada ou está flexível também para a retirada do seu nome e dentro de quais perspectivas? Gostaria que você pudesse fazer uma análise em relação a esse ponto. Meu posicionamento pessoal, como eu já falei que eu saí desses grupos aí, eu não vejo que eles têm propósito em desenvolver o setor agrário de Caraúba, o setor de desenvolvimento do setor urbano, de geração de emprego. Eles não têm um projeto, eles não têm meta, nós vamos gerar tantos empregos, nós vamos pegar o IDH de Caraúba com tanto, nós vamos chegar para o professor na semana pedagógica e olha, nosso desafio é esse. Nós estamos aqui com vocês junto, o que é que está faltando para melhorar a educação? Eu sei como fazer, vamos fazer isso. Então ele não aceita ideias porque eles já entram com um orçamento comprometido com aluguel de carro, com aluguel de casa. O orçamento no dia que ele senta na cadeira, até os 4 anos já está todo comprometido. Então não cabe projeto entre eles. Então, do meu ponto de vista pessoal, é que não haverá composição, eu cedendo para ser vice. Agora, o partido, se quiser indicar alguém para vice, eu tiro meu nome e apoiarei quem o partido indicar para ser vice. Eu não aceitarei ser vice. Eu não quero ser, porque eu não acredito neles. Eu não acredito que esses dois grupos, eles têm um propósito para Caraúbas. Eles não têm um desafio para Caraúbas. Eu sou contra, mas se o partido, como eu participo de um partido plural, e se eles decidirem fazer essa composição, eu apoiarei, mas eu não serei vice de ninguém. Em relação a composição de chapa, né? Se você está aí sua pré-candidatura aí consolidada, e claro, ontem nós falamos aqui que o Tribunal Superior Eleitoral ele mantém, inclusive agora é o presidente Barroso, mas a ministra na época, Carmen, ela era presidente e ela criou um grupo de trabalhos para avaliar a situação diante desse problema do Covid-19. E o último boletim que eles lançaram é de que todos os prazos estão mantidos, né? Inclusive até o dia 6 de maio agora, né? Até a próxima quarta-feira aí, até a próxima quarta-feira é o prazo final para você transferir o título, para você fazer novos títulos, tem um sistema de internet, está tudo sendo feito por lá, né? Então todos os prazos estão mantidos. O que pode ocorrer é o adiamento até novembro ou dezembro, a realização das eleições, mas que elas serão feitas esse ano, sim, tudo indica que sim, né? Até porque a previsão é de que em agosto essa situação já acabe, se Deus quiser, e todos salvos, né, digamos assim. Mas vocês do partido já começaram a contactar alguém, conversar, como será a escolha do vice, né, para compor com você aí? João Gomes, infelizmente em Caraúbas existem algumas ações de alguns agentes políticos, né, que não são bem éticas. E a gente, quando de forma inexperiente, comecei a montar uma nominata de vereadores para o partido e comecei a anunciar nomes. E quando eu anunciava de forma bem seletiva pessoas com propósito, eles iam lá por trás e compravam essas pessoas. Eles de alguma coisa desvirtuavam, a pessoa acreditava e tudo. Olha, não dá mais certo porque aconteceu aqui, me chamaram e fulano e tal, e deu certo um negócio aqui. E a gente viu que essas pessoas foi porque a gente anunciou. Enquanto outras pessoas que a gente manteve sob sigilo, com carta nas mãos, pessoas mais firmes nos propósitos, até que foram anunciados, como Franco da Miranda, a gente tem bom nome, Titico, a gente Saúde, a gente tem bons nomes nessa composição, e outros que eu depois farei,
não conseguiram levar, mas foram abordados para ser levados, né, essas pessoas, e infelizmente a gente não traçou esse diálogo com nenhum partido, mas a gente vem preocupado com essa agenda eleitoral, e a gente acredita, eu particularmente, que os prazos eleitorais serão cumpridos em toda a sua plenitude, com essa possibilidade de adiantamento de 2 ou 3 meses, mas eu acredito que a gente terá uma eleição atípica. Essa eleição ela será atípica do ponto de vista da participação do eleitor em comícios, em carreatas. O eleitor ainda não é uma lei que vai chegar e dizer, olha, o vírus foi embora. As pessoas no período eleitoral ainda estarão muito com medo de aglomerações, de participar de comícios. Então, assim, isso vai dificultar os grupos que têm poder econômico para fazer comício a um custo de 200, 300 mil reais. Então a gente acredita que o que vai prevalecer são os comícios eletrônicos, através de vídeos, e isso aí a gente está com uma série de temas, de projetos que a gente tem para Miranda, para Lagoa do Apanha-Peixe, desenvolvimento econômico, que a gente vem debatendo essa construção desse programa de desenvolvimento econômico, e como a gente vai fazer, como a gente vai municipalizar a CAERN para que ela possa sanear 100% Caraúbas. A gente vem debatendo isso muito bem na construção do programa do programa de governo. 12 horas e 8 minutos, tem ouvinte na linha? Vamos à participação do nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, João Gomes, boa tarde, Candé e ouvintes. Ramon. Pode ficar à vontade, companheiro. Sobre essa mudança das coisas que Caraúbas nunca mudou, na minha condição assim, de pensar, que muitos precisam fazer uma nova plástica para renovar tudo. Eu sou muito a favor da renovação, principalmente de artes, esporte, renovar os parceiros comunitários do bairro e também gerar emprego, trazer terceirizadas. Porque Caraúbas tem como manter um suporte para abrir aqui uma fábrica de sandália, de refrigerante, de tempero. Só que outra coisa, porque o pessoal aposenta. Quem já tem um trabalhozinho no comércio e quem é da prefeitura do estado não dá suporte o dedo de Caraúbas. Tem que ter alguma renda extra, entende? Fora isso, obrigado pela oportunidade. Ramon, a gente agradece a sua participação. Seria a próxima pergunta, doutor Candé, que eu irei fazer essa questão de, na prática, por que os gestores eles não têm a preocupação com a geração de emprego e renda? É porque eles querem realmente que todos fiquem refém, sejam escravizados por eles. É a política dos mandatários, dos coronéis, dos donos de partido, que não permite que as pessoas se libertem, porque quando você tem a sua liberdade financeira, você não vai ficar à mercê. Eu entendo o jovem que precisa ganhar, que tem que se sujeitar a determinado emprego e só esse tipo de coisa. Antes de você responder e complementar e responder também na prática o que é possível fazer para gerar emprego e renda, porque eu tenho acompanhado nas redes sociais algumas propostas os seus pensamentos, seus ideais, e nos parece que não precisa de muito. Você já andou aqui na região, plantio, desenvolver a agricultura familiar, a perenezação dos açudes, das lagoas. Então, assim, nos parece que é uma coisa que com pouco você garante aí o desenvolvimento econômico de uma localidade, de uma cidade. Mas antes de você responder, eu quero trazer aqui a participação do nosso amigo Walter. Né? Walter é do partido, né? Walter Gugel. Walter Gugel. Ele está dizendo aqui, amigo, em relação a essa questão de composição do pessoal com os dois grupos existentes em Caraúbas, venho informar que os partidos que formam esses grupos a nível de Brasil, estão todos apoiando a retirada de direitos dos trabalhadores. Então, o pessoal não se coliga. Está certo. Então, é um membro do partido, né? E concordando aqui também com você, e aí a sua candidatura, a pré-candidatura, aí está mais do que consolidada até pelo posicionamento do partido, dos que fazem aqui o pessoal em Caraúbas. Aí ele diz aqui, ele continua, e quanto aos partidos ditos de esquerda em Caraúbas, infelizmente, na hora de fazer uma chapa de esquerda, não se dispõe. Faz opção em apoiar um dos grupos. O que a gente tem visto aqui, complementando o que Walter fala, são as negociatas, né? Chama o partido e diz, olha, a gente pode compor, nós vamos garantir isso, aquilo. Essa política, o pessoal não quer nem ver. Por isso que eu digo que eu não quero participar.
E a pergunta de Ramon, a questão, e também complementando com o meu posicionamento em relação à questão de gerar emprego e Eu renda. posso responder numa pergunta, numa resposta só, né? Então, boa tarde, Ramon, aí, nossa querida, do querido Leandro Bezerra, o maior bairro da cidade. Eu costumo dizer que o Leandro Bezerra tem aproximadamente 6 mil habitantes, é maior que 50 municípios do estado, então ela merecia um carinho maior por parte dos gestores públicos, né? Infelizmente, vem sendo deixada a relengo anos após anos, né? E a sua pergunta, Ramon, em relação à ocupação da juventude, da classe trabalhadora, ela vai ao encontro do que a gente está propondo, que é a questão de como a gente vai fazer esse desenvolvimento econômico. A gente pretende criar cadeias de valor, como já existiu a cadeia de valor da cajucultura na Miranda. A Miranda ela tinha por volta de 200 produtores de caju e castanha que tiveram seus pomares dizimados pela seca e pela mosca branca, né? E esses 200 produtores, eles jogaram na economia de Caraúba por volta de 8 milhões de reais ano, em 4 mil hectares. Você botar 200 produtores vezes 20 hectares dá 4 mil hectares. E a gente pretende repovoar essas 4 mil hectares de terra, e a gente já está com os cálculos, com o projeto pronto. E isso sai por em torno de 800 mil mudas a 25 centavos, daria por volta de 200 mil reais com mais 150 mil de assistência técnica. Então, assim, a gente joga 350 mil como poder público na Miranda e ela devolve para a gente 12 milhões, que a castanha está a 3 reais, 4 mil quilos de castanha a 3 reais dá 12 milhões de reais. Então, assim, a gente tem como reerguer a Miranda, que está falida, quebrou. Casas que valiam 70 mil reais, você hoje compra por 3, 5 mil reais na Miranda. Está abandonado o distrito. E o campo de futebol lá, é triste dizer, mas é o maconhão, né? Que é conhecido pelo maconhão, a violência imperante por falta de oportunidade para o agricultor. E a criminalidade está conseguindo arregimentar esses jovens. E a gente que é da sociedade, eu aprendi isso com um amigo meu, tem que ser mais atrativo do que a criminalidade, né? A gente pretende, pelo campo também, a questão da perenização da Lagoa da Pampa-Peixe. A gente está com um projeto feito pelo um técnico do Denox, foi custeado pela Liga de Desenvolvimento, é um grupo que eu faço parte e não tem custeio de ninguém, é com recurso próprio da gente custeando esse projeto. Esse projeto foi entregue ao Poder Público Municipal em Caraúba. Infelizmente o debate não evoluiu as questões e ele custa 4 milhões de reais. Com 4 milhões de reais a gente consegue perenizar a Lagoa do Carrilho, a Lagoa da Panha-Peixe, a Lagoa do Pacó e a Lagoa aqui do Mirador, que rompeu agora lá em Felipe Guerra. 4 mananciais que a gente consegue, e isso a gente consegue desenvolver um projeto que a gente vem debatendo com empreendedores de colocar o peixe-panga, que é um peixe muito parecido com a tilápia, tem mercado interno, nacional, mas ele tem uma vantagem competitiva de ter um ganho de carcaça maior do que a tilápia, e ele tem uma dupla aptidão respiratória. Ele respira por guerras e também respira pelo micropulmão que ele tem, como evitar problemas como ocorreu na barragem de Maria, onde houve um problema de oxigenação na água e toneladas de peixe morreram porque faltou oxigênio. Então, se fosse panga, o panga teria ido na superfície da água e teria respirado. Então, a gente tem projetos de revitalização do algodão em Catolé do Rocha. Não estou criando nenhum desvoador, já retornou a atividade de algodão. Me permita eu só fazer uma colocação que eu acho assim, os seus propósitos é que você já tem buscado uma experiência de algo que já existe. Que já existe. Aí você traz a questão do algodão. Aqui eu acho que um vídeo aqui você na região do Apudi, né? Eu acho que era um plantio de uva, né? De uva. Até parecia que não era aqui na nossa região. Até parece que não é, mas é. Mas quer dizer, você vai, se certifica de que é possível, constata para depois dizer, olha pessoal, isso aqui é possível. É bacana isso porque você não está aí em sonhos, flutuando. Não, tá aqui, olha. Nem um disco voador que a gente... Exato, você está aqui, olha. Nós temos isso aqui é possível. Agora, e os investimentos também não é tão para uma prefeitura, para um estado, para as parcerias com os órgãos, é só querer, às vezes é só querer. João, para isso, dentro de um orçamento de 200 milhões de reais, a gente pode tirar, eu já estive conversando com os professores da UFESA, com um que eles não querem aparecer, mas são pessoas que estão dando substrato à nossa campanha, que nosso programa, ele com 16 milhões de reais, a gente consegue gerar 1.000 empregos a um custo de 16 mil reais cada emprego.
Para ter um dado comparativo, a Itagrês em Mossoró foram 120 milhões na placa lá. Se você dividir 120 milhões por 400 empregos, saiu a 300 mil reais o emprego. Nós temos um programa para gerar emprego em Caraúba com de 16 mil reais. 16 milhões de reais a 4 milhões a cada ano para a geração de emprego e renda. E esse dinheiro, ele vai, parte dele diretamente, é possível, mas só que para o poder público possa ajudar a iniciativa privada a gerar emprego, esses recursos eles têm que ir para uma entidade como a UFESA. O prefeito ele não tem mais o poder deliberativo de dar pessoalmente e eleger quem ele quer enricar. É você não. Ele abre uma chamada pública, apresente seus projetos e quem tiver projeto de empreendedorismo, como o pessoal da Miranda, Oséias, que tem um projeto para a cajucultura, que está com dificuldade de ir buscar recursos no Banco do Nordeste, se tem um produto chamado Fundo de Aval do Banco do Nordeste, onde o município, o prefeito vai no banco do superintendente, no Banco do Nordeste, eu estou aqui depositando tantos milhões como fundo garantidor dos empreendedores locais para você liberar os recursos. Então, quando um projeto é submetido ao Banco do Nordeste, com o fundo de aval garantidor, os gerentes de banco são orientados a assinar os projetos de coxa. Então, assim, tem muitos jovens com projetos em Caraúbas, tem jovens agora em Caraúba que submeteram, eu participei como mentor, não ia falar nisso, a um projeto de inteligência artificial para detectação da Covid, né? Agora no edital que saiu do Banco do Nordeste. Então foi submetido até dia 29 agora e a gente conseguiu submeter. Então a gente tem talentos em Caraúba, jovens com projetos que estão dentro da gaveta da universidade e é necessário que a UFESA saia de dentro dos muros, que chegue um prefeito que sabe integrar a sociedade e a UFESA. Infelizmente, o poder público municipal está acreditando que a universidade é só os muros ali. A universidade ela precisa se integrar à universidade. E isso vai gerar dividendos para todo mundo, como aluguel de prédios, aluguel de apartamentos, riqueza para a dona do salão de beleza, gera riqueza para todo mundo. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de fruticultura, que é nessa faixa de algodão, do caju, para o campo, e da pecuária através da cooperativa de leite, né? Você consegue agregar 30% a 50% a um litro de leite quando você coopera esse pessoal para processar esse leite em queijo, em mussarela, em iogurte, essas coisas. Então a gente tem esses projetos e melhoria do rebanho, né? A gente vê aqui na nossa região, eu sempre quando eu vou ao supermercado, qualquer item que eu comprar, sempre quando eu chego em casa, eu vejo onde é fabricado. E a gente vê Jucurutu, a gente vê outras cidades menor que Caraúbas. Caraúbas geograficamente está aqui em uma posição excepcional e às vezes eu identifico, numa bolacha, no iogurte, no chapéu, num boné, é uma fábrica ali de Caio, é uma fábrica não sei aonde, a gente não consegue entender por que não evolui isso aqui na cidade, né? Como um amigo meu que é professor da UFESA me falou, ele disse: Candé, você não é uma pessoa que representa a mudança de A por B quando acontece em política. Você é uma pessoa que é capaz de realizar mudanças, que é totalmente diferente. Você é capaz de realizar mudanças significativas que gerem impacto positivo para a sociedade. Então a gente vê isso pelo lado do rendimento, né? A gente quer que o dinheiro renda. E infelizmente o Conselho Federal de Administração é uma ferramenta, inclusive para vocês que são da área de imprensa, tem o Índice de Gestão Municipal. Você pode entrar no site e lá vocês vão ver todos os indicadores de Caraúba, são 19 indicadores sobre o aspecto fiscal, de finanças, sobre o aspecto de gestão e sobre o aspecto do desempenho. Então a gente é como se fosse um tripé, uma tridimensão, um tripé de um tamborete com 3 pernas. Se um vai mal, o outro vai mal. E como a gente poderia melhorar o tripé, por exemplo, do desempenho na educação, que vai mal no município? Você pega, por exemplo, um software de gestão, onde praticamente 10 a 15% do tempo do professor é fazendo a chamada do aluno, e essa chamada é feita de forma geral. Quando o aluno ele entra no colégio, dispara uma mensagem para o setor de merenda, dizendo que naquele dia faltaram 30 alunos. Então a merenda ela será feita para o valor agora, se era 350 alunos, só vai ser feita merenda para 320, porque 30 faltaram. O software ele também tem um grande atrativo, um grande diferencial. Por exemplo, no primeiro dia falta uma criança.
No segundo dia a criança falta novamente. No terceiro dia a criança falta novamente. E é disparado um e-mail para o setor de assistência social, já da parte da Secretaria de Ação Social, e a ação social vai até a casa da criança descobrir por que ela não está indo para o colégio. E quando chega lá, a assistência social, ela descobre que a criança não está indo porque a criança não tem uma sandália para ir para o colégio e a mãe tem vergonha de mandar a criança de pé descalço. Então a assistência social providencia essa calçada dessa criança e evita que essa criança fique na rua e seja captada pelo crime, seja agredida pela sociedade. Então essa criança ela vai retornar através disso aí. No início, isso foi implementado em Monte Alegre. Eu conversei com o secretário da Educação de lá e ele falou que no início houve uma resistência por parte dos servidores municipais, porque houve mudanças radicais, né? Mas quando chegou no final do ano, que aqueles servidores que aderiram ao programa, que foi rateado o bônus da economia que foi feito com todo mundo, que a pessoa passou a ter 14º, 15º salário, no outro ano todo mundo ficou jogando murro para participar do programa, quando se fala nesse quesito, né? Então, assim, esse também é outro ponto forte em Caraúba, que é a questão do concurso público. O concurso público, porque o que se criou em Caraúba são 2 grupos com 700 pessoas de cada lado, onde quem está no poder com cargo contratado, essa pessoa fica jogando murro nas redes sociais com a pessoa que está doida pelo aquele cargo. E quem entra tem medo de fazer concurso público e vai perder essa base, né? Então os outros estão querendo a vaga dele e ficam brigando em redes sociais e param de avaliar os verdadeiros índices que deveriam estar sendo avaliados, que é através dessas ferramentas que estão sendo criadas pelo Secretaria do Tesouro Nacional, pelo PNUD, pelo IBGE, pelo DataSUS, que são dados que dão embasamento para você dizer se o gestor está indo no caminho certo ou não. Então, infelizmente, nós estamos avaliando o prefeito porque fez um calçamento numa rua, porque fez uma pintura disso aqui, mas isso não está refletindo em dados positivos nessas ferramentas, né? Então, é necessário com urgência que o próximo gestor tenha coragem de fazer um concurso público para que possa contratar pessoas, e acabe com essa rinha, essa arena que está instalada em Caraúbas, e a gente bote rendimento para o setor público, né? 12 horas e 24 minutos, você está com tempo, porque está chegando o que está chegando aqui no nosso WhatsApp. Tô com tempo. De perguntas, Tô com tempo. Pode ir até 5 horas. Olha aqui. Vamos aqui trazer as informações da Drogaria Santa Terezinha, parceira aqui do programa Sociedade em Foco. Lá você vai encontrar toda a linha de medicamentos e uma completa seção de perfumaria pelos melhores preços. Drogaria Santa Terezinha, sua saúde não tem preço. Na Drogaria Santa Terezinha, ela custa bem menos. Atendimento, amigo, uma equipe altamente responsável para lhe servir. Drogaria Santa Terezinha, ali no centro da cidade, de segunda a sábado, aí das 7 às 22 horas, isso, aos domingos, pela manhã, das 7 ao meio-dia, e à tarde, das 15 às 21 horas, tá bom? Localizada ali na rua Rodolfo Fernando, no centro da cidade. Você pode pedir o seu medicamento, vão deixar em sua casa. 99803-5072. Drogaria Santa Terezinha, eu quero agradecer todos os que fazem a Drogaria Santa Terezinha pelo apoio aqui ao programa Sociedade em Foco. O nosso amigo Ed Lemos, tá mandando aqui, enviando áudio. Vamos aqui a pergunta. João, boa tarde. Primeiramente, cumprimentar o doutor Canindé. Já conheço ele aí desde a Minifábrica de Castanhas Miranda, sou filho de Admilson, ele conhece muito bem. Doutor Canindé, eu queria saber do senhor quais são os projetos para Caraúbas. Caraúbas tem muito o que fazer, o senhor sabe disso. Não tem geração de emprego e renda. Eu gostaria de saber se o senhor tem planos para essas situações que Caraúbas tem, dificuldade de emprego, essas coisas. Olha, doutor Canindé, com certeza, a agricultura precisa sim dessas ajudas. A castanha, o feijão, o mel, o cajueiro. A gente não vê as prefeituras investir dinheiro nessas coisas. Os agricultores são abandonados na nossa região. Vai vender o produto é muito baixo, não tem a quem venda. Essas coisas são precisas ser revistas pelas prefeituras, são precisas ser vistas. O senhor sabe também que o caju é muito destruído na nossa região. Muitas das vezes o caju é seco para dar o gado, falta
para fazer o suco, né? Uma mini fábrica para fazer o suco, isso aí é muito importante. O nosso caju, a maioria é jogado no fora. E o caju é forte em vitaminas. E está sendo destruído, jogado fora. Porque não tem a quem vender. Muitas das vezes quem come é o gado, os bichos. Desliguei, Paulo, a participação, ele traz aí a questão de ser reaproveitado mais. Cadê as fábricas? É aquilo que a gente estava... Em Cajazeiras, na Paraíba, eu morei em 92 no seminário. Nós chegamos, a gente morava próximo a uma fábrica de doce. Era uma coisa incrível, a multidão de gente trabalhando. Então, quer dizer, tem que pensar nisso, a questão do mel, gente, né? A gente sabe que tem anos que é difícil, questão de inverno, essas coisas, mas tem que acreditar e tem que investir, fazer acontecer junto aos trabalhadores. Doutor Canindé. Essa questão do caju, boa tarde, meu amigo, um abraço aí pro seu pai, meu amigo Admilson, e para toda a pessoa da Miranda, da região da Miranda, né? Essa questão do subaproveitamento da castanha, do caju como um todo, ela não se limita só à amêndoa da castanha. Realmente, ela permite fazer suco, polpas, ração para animais, né? E também, hoje também a questão da alimentação vegana, né? Muita gente comendo bifes feitos com carne vegetal, de proteína vegetal, e o caju, ele está disputando na frente como uma fonte de matéria-prima muito boa para a confecção desses hambúrgueres. Então, eu acredito que pessoas como aí no 1º de maio, que tem produzindo polpa, está faltando o poder público chegar para ele, identificar os empreendedores, chamar. O que é que está faltando para você dinamizar, crescer sua fábrica de polpa? O que é que está faltando para você comprar o caju das pessoas? Infelizmente, a Miranda já produziu 2,5 milhões de toneladas de castanha ano. A Miranda, a primeira safra foi no ano de 1982, né, gerou grandes como Zé Barbosa, o final de Zé Barbosa e outros grandes produtores que foram da região, e a última safra foi em 2013. Então a gente tem esse período de riqueza dentro da Miranda, produzido pela castanha. As lojas de Caraúba se preparavam para o período de safra, para vender para Miranda. Quando ia começar a festa do caju, as lojas se preparavam. Infelizmente, isso tudo foi abaixo e não se reabriu o debate novamente econômico. A CDL não foi capaz, não teve competência de chegar e dizer: olha, prefeito, a gente quer pelo menos abrir o debate, como é que nós vamos erguer a economia, vamos fazer palestra, workshop. E está todo mundo silencioso, batendo palma, como se nada tivesse acontecendo. Então, o maior gerador de emprego e renda em Caraúbas nunca foi chamado para um debate, para uma conversa, que é Silvano da Castanha. Silvano gera por volta de 400 empregos em Caraúbas. É maior do que tudo isso que estão aí. Tá entendendo? Que era para ter essa chamada. E aí, Silvano, o que é que está faltando para você dinamizar, aumentar isso e crescer? Vamos para dentro do distrito industrial, vamos ampliar isso aí, vamos buscar recursos no Banco do Nordeste. Aqui está a prefeitura para lhe ajudar. O que é que você está querendo quanto para a gente fazer isso? E dinheiro para me lidar, Silvano. Então, assim, era dessa forma que falta um prefeito de impulso para incentivar o escoamento dessa produção e elevar hoje a produção, que está em 200 mil quilos aproximadamente, para volta aí de 4 milhões de quilos ano. Aí a gente vai ter riqueza. Olha, vamos aqui trazendo as notícias, as informações. Hoje o nosso entrevistado, o doutor Canindé, pré-candidato a prefeito de Caraúbas pelo PSOL. Está chegando aqui as perguntas, nós vamos aqui trazendo a sua participação, fique à vontade se você quiser ligar, participar. Vamos aqui, nós temos outra pergunta aqui, Canindé. Boa tarde, meu nome é Gilmara, eu moro aqui por trás de Barro Branco. A pergunta é: antes da eleição, o que você está fazendo pela população? Já tem algum projeto social para os jovens em prática? Não. Tem algum projeto social para os jovens em prática? Porque os projetos do PSOL são de marginalização dos jovens? Aqui ela faz uma exclamação, não é nem tanto uma pergunta. Porque os projetos do PSOL são de marginalização dos jovens? E se ainda não tem, o que pretende fazer em relação a projetos? E como vai incluir esse jovem nesses projetos? Deu para entender? Ela fez aqui uma série de perguntas, mas está claro, né? Boa tarde, Gilmara. Obrigado por ter
essa disponibilidade de ouvir nossas sugestões, nossas propostas e também de participar, né, com perguntas que são pertinentes. E essa imagem do pessoal de que é um partido que defende isso ou aquilo, isso não é bem verdade. Se você estiver prestando bem atenção ao nosso programa de governo que nós estamos construindo, com o doutor Hamilton, que é doutor em agronomia, eu não estou só com esses dados, são doutor Hamilton. A gente tem um embasamento técnico. O cara que sabe, que entende, que estão, e também ouvindo pessoas técnicas que estão ouvindo o que eu venho dizendo. E fora isso, eu também tenho um embasamento técnico. Eu, além de advogado, eu também sou técnico agrícola, eu tenho uma visão mais profundada do setor agrário, eu gosto do setor agrário, do setor do homem do campo, da via campesina, né? Então, assim, para a gestão do desenvolvimento de geração de emprego e renda, a gente pretende já, nos 6 primeiros meses, a 1 ano, a gente gerar 300 empregos no setor têxtil, no setor de confecções. Para isso eu tenho pessoas já, a gente vem dialogando com as empresas âncoras, né? E precisa do apoio municipal, como essas fábricas de jeans que a gente articulou na época que foi secretário, e dizia que fechava no outro dia, hoje está com mais de 10 anos, com as suas falhas, com seus defeitos, mas tem trazido alguma renda, alguma coisa para as pessoas. Então, assim, a gente pretende gerar emprego no setor privado através do empreendedorismo, a gente dando condições para que os empresários locais possam botar seus projetos, suas ideias, seus sonhos. Não é na prefeitura, pelo contrário, na prefeitura a gente quer enxugar a máquina. Você, por exemplo, uma cidade como Apodi hoje é gerida com 160 cargos comissionados. Mossoró a gente tem 700 cargos comissionados. Pau do Céu, eu conversando com o secretário, lá estão com 190 cargos comissionados. Caraúbas, quando se junta cargos comissionados e contratados, que estão com mais de 20 anos sem oportunidade para as pessoas, a gente vai para cima de 800 a 1.000, já tem época com 1.000 pessoas trabalhando de forma contratada. Então, as pessoas precisam chegar ao poder público através do mérito, através dos esforços, através da qualificação. Isso é uma questão até física, né? Um machado, uma alavanca, ela é forjada no fogo e na marreta, na porrada. Não é forrada como uma coisa feita com cera. Então, assim, o poder público é preciso de um professor que seja qualificado para passar e que ele possa ter a capacidade de transferir aqueles conhecimentos para que o aluno consiga também ser um bom profissional. Então, se os profissionais que estão chegando ao poder público, ele não passa por essa seleção, por essa questão do mérito, então assim, a gente está colocando pessoas de baixa qualidade no poder, pessoas sem projeto, porque votaram em A e em B, ou porque o vereador tal está apoiando. E essa é uma das questões que a gente tem ponto para acabar em Caraúbas, essa promiscuidade, essa prostituição do setor da Câmara Municipal de Caraúbas com o setor executivo. Então, se a gente ganhar, a gente tem a plena certeza que praticamente a gente vai governar com os 11 vereadores fora, porque para se montar um esquema de corrupção no município é necessário ter a Câmara apoiando. Então, a função do vereador é legislar, fazer leis e fiscalizar. Então, a gente não vê um discurso de fiscalização por parte do poder público. Então, o prefeito de Jaçanã, ele lá tem todos os vereadores contra ele, tenta fazer impeachment, mas ele não faz nada errado. Pode botar para frente, estou aqui. Não tem nada disso não. Então acho que a Câmara de Vereadores precisa mudar no quase por cento de sua totalidade. Tem bons nomes aí, estão em praxete. Tem o Frank do PSOL, tem o Titico, tem outros nomes que estão se submetendo aí. Dona Norma, que eu venho dialogando com Dona Norma, que ela também é do nosso partido. São pessoas que estão vindo com garra, que querem fiscalizar. Então, não votem nessas pessoas porque estão comprando a sua mente. Essas pessoas, ela com certeza, quando chegar, quando você vê fulano declarou apoio ao prefeito, é porque tem um esquema de maracutaia por trás. Infelizmente, a gente não pode sair dizendo todos os esquemas que tem na Câmara de Vereadores nessa relação, porque recentemente mataram um colega meu de partido em Janduís e a gente teme pela nossa vida, as famílias da gente ficam, e a gente não está lidando com nenhum inocente. Então, assim, eu prefiro, minha campanha vai ser assim, na base de proposta, de ideias, sem atacar as pessoas, sem desvendar nenhum esquema. A gente, deve ser assim. A gente vai partir, mas parece, eu também não quero que a sociedade vote só em mim. Ela também olhe bons vereadores. João Gomes mesmo, que está se propondo aí, é um bom nome, eu tenho um bom propósito. E eu tenho certeza que ele chegando lá, ele será um ferrenho fiscal
do que está sendo feito com o erário público, do rendimento. Ele vai ser um fiscal ferrenho. Eu conheço Jean Gomes há muito tempo e ele não vai abrir, não. Então é um bom nome também a escolher, não só do pessoal, tem em outros partidos isso aí. Então veja esses vereadores que estão aí de uma forma um pouco oblíqua, desvirtuada das funções deles. Eles não estão apresentando projetos de lei nem estão fiscalizando. Então o rendimento deles, com o que está sendo pago a eles, é zero. O rendimento deles está sendo zero, porque eles não estão fiscalizando, não estão propondo denúncias. Não estão, isso que é a função deles. 12 horas e 37 minutos. Olha, lembrando que hoje é feriado, 1º de maio, mas lá no açaí do Bolinha, a partir das 14 horas, 2 da tarde, tudo normal, pessoal. E olha a promoção para hoje. Você vai comprar 2 açaí de 350 gramas por R$14. Tá bom, né, gente? Aí aproveita o feriado, tá em casa reunido com a família, né, daquela rede balançando, e aí solicita aí o açaí do Bolinha, 9107-6101. É o delivery, olha aí o nome delivery, né? Foi tudo. Desmodernizando. 9107-6101. A promoção para hoje. Feriado, mega promoção. 2 açaí, 350 gramas, você só vai pagar R$14. E aí vem um bocado de recheio, de muita coisa boa, tá bom? É só ligar aí para Júnior, para a equipe do açaí do Bolinha. O nosso programa também conta com o apoio da rede A Construtora e a Construcenter Amorim. Se você vai reformar ou construir, olhe, primeiro passa lá na rede A Construtora e a Construcenter Amorim, você vai encontrar material elétrico, hidráulico, caixas, pisos, né? Tudo para a sua construção com preço especial. Rede A Construtora e a Construcenter Amorim. Vamos aqui voltar com a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, chegando aqui as mensagens. O nosso amigo professor Carol é pré-candidato, é um nome bom também, a vereador pelo Solidariedade. Ele é pré-candidato, ele está fazendo a seguinte pergunta. Pergunta a doutor Candé, qual o projeto para incentivar o estudante a ser um pesquisador? Aí ele se refere aqui à questão dos projetos, né, no ensino básico. É a pergunta de Carol. Foi vice-diretor do Sebastião Gugel, é professor do Sebastião Gugel e pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. Boa tarde, professor Carol. É com grande honra que eu busco responder sua pergunta, né? Você que é a cara do esporte, né? É uma bandeira forte em você, não só essa questão da pesquisa. A universidade, a escola, ela não é só a parte acadêmica em si, da aula, ela é pesquisa e extensão, né? A pesquisa e extensão. É sobre isso que eu estou falando, sobre a questão da extensão da UFESA em sair de dentro dos muros e se integrar com a sociedade, não é só no setor privado, mas no setor público do ensino em si. É a base da pesquisa, né? Como eu tive uma reunião com o professor Brito, né? Brito Filho, e ele me falou que as gavetas da UFESA estão cheias de projetos de alunos que pesquisaram, que se desenvolveram, né? Então essa pesquisa ela pode vir como forma extensiva, mas para isso o gestor precisa dizer para a classe discente, para os pesquisadores, dizer, olha, a gente está querendo ir nesse rumo, a gente tem esses indicadores aqui, a gente quer pesquisar também, e a gente tem tanto para vocês, a gente vai empenhar esse valor X para que vocês possam submeter esses projetos de pesquisa. Então, essa questão da pesquisa é tão importante como a questão de lecionar, como a questão da extensão do ensino. Então, muito pertinente sua pergunta em relação à questão da pesquisa. Eu acho que a gente tem bons pesquisadores aqui, tem alunos aí com projetos de dinamizar a cajucultura por georreferenciamento, tem muita gente com ideias boas aí que estão faltando um empurrãozinho para botar suas pesquisas em práticas, né? Inclusive, a gente tem que, eu sempre, acho que por várias vezes eu falo neste programa que Caraúbas precisa usar no bom sentido, né? Essa universidade, nós temos aqui
pessoas de um conhecimento, de uma capacidade incrível. Incrível. Né? Para trabalhar. Agora, são pessoas que elas estão aí aguardando alguém com projetos para serem consultados. Né? Então, e nos parece que ninguém ainda despertou. O pessoal acha que é só a sala de aula, o quadro, o lápis. Não, gente. Ali nós temos pessoas de um conhecimento, de uma capacidade de projeto em todas as áreas. Isso. A questão da pesquisa ela é tão importante que a gente tinha visto um ciclo de violência que, graças a Deus, foi enterrado. Eu costumo dizer que os lados positivos desses dois grupos aí, que eles se amam e se beijam e se brigam, mas eles não partiram para a violência a tal ponto, né, de ser como era no passado. Mas a questão da UFESA é como uma dádiva para Caraúbas, porque projetos como o Caraúbajara, que é o carro que tem aí, hoje está levando o nome da cidade para outros cantos, desenvolvido em Caraúbas, né? Então está faltando o setor público chegar, através de um programa bem definido de geração de emprego e renda, o PRODEC, que está aprovado em Caraúbas, o Programa de Desenvolvimento Econômico Caraúbas, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que nunca deram posse, não foram incapazes de dar posse ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Caraúbas, e através disso o município destinar valores para que esse conselho faça a gestão desses recursos dentro da UFESA. E chame esse pessoal da Caraúbajara e diga: o que está faltando para colocar esse carro em prática, para comercializar, para transformar em empresa, para transformar ele num carro elétrico, que a tendência de carro elétrico é essa daí. O que é que está faltando? A gente está precisando de 1 milhão, então a gente vai conseguir, através da FINEP, em Brasília, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, a força política para conseguir esses recursos para trazer. Né? Não ficar usando a força política para empregar cargos familiares em gabinete de deputados. Inclusive aqui, Carol complementa aqui, ele diz: inclusive tivemos 3 projetos selecionados para apresentar em outros estados, a Escola Sebastião Gugel. 2 não conseguiram ir por falta de recursos. Quer dizer, é lamentável, né? Você chegar a esse nível, né? Frustra os estudantes, você frustra, isso é frustrante. Vamos aqui atender aos nossos ouvintes. Olha, está chegando... A turma está em casa nesse feriadão e eu quero agradecer também aos nossos internautas. Vocês, trabalho, né? O pessoal que acompanha o nosso programa, aí através do nosso aplicativo Rádios Netos, né, que estão aí sintonizados aqui no programa Sociedade em Foco. Vamos trazer a participação da nossa amiga Vanusa, lá do 1º de Maio. Aí, meta esse áudio aí, João Gomes. Isso, vamos lá. Boa tarde, João Gomes. Boa tarde, ouvintes da Liderança FM. João Gomes, eu gostaria aqui de fazer um apelo às pessoas responsáveis pela iluminação pública de Caraúbas. Que aqui no PA 1º de Maio tem uma rua aqui que já está com mais de mês. Até onde eu sei é só um poste. Que tá às escuras, viu? Às escuras mesmo, então Deus nos acuda. É um poste aqui na última vila de baixo. Tá certo? Tá. Obrigada e boa tarde. Aí fica aí o meu apelo aí. Pronto, a gente foge um pouco aqui rapidinho, doutor Candé, esse apelo dessa ouvinte, aí a gente vai trazer aqui, o pessoal dá uma passadinha aí no 1º de Maio, se certificar, se paga taxa de iluminação pública, tem os recursos, então vamos ajudar. O professor Jovanildo Fernandes, né, está aqui enviando um áudio, nós vamos agora aqui, vamos trazer. Gomes, boa tarde a doutor Canindé, boa tarde a todos que fazem o programa Sociedade em Foco, aos ouvintes. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta aí ao doutor Canindé, pré-candidato, né? Quando ele fala na questão de grandes investimentos, ele fala muito na questão da agricultura, a região da Caatinga, né? Especificamente as Mirandas. E nós sabemos que nós temos um grande problema ali na questão de Miranda, que hoje aquelas terras pertencem ao município de Upanema, entendeu? E o nosso município já tem perdido muito com isso, entendeu? Inclusive, supostamente já se pensa em até ter uma intervenção do TSE a respeito disso, né? A questão de domicílio dessa votação e ir para Upanema. Quer dizer, não seria importante, no caso, se mobilizar no sentido
de que as instituições, você como advogado, doutor Candé, se fazer com que a gente retorne as Mirandas para Caraúbas novamente, porque Caraúbas está investindo, né, numa comunidade que não é dela, entendeu? E futuramente, se houver esses grandes projetos, tem que repensar tudo isso, entendeu? Eu acho que o primeiro passo seria importante trazer as Mirandas novamente para Caraúbas, já que ela está hoje sobre uma liminar. Essa é a minha pergunta. Seria o primeiro passo, não. É o primeiro passo, Givanildo. Com certeza é o primeiro passo. A rever a Miranda para Caraúbas é uma questão de honra minha, é uma questão de luta, de uma queda de braço. Recentemente aconteceu com a mesma situação entre Açu e Carnaubais, onde um distrito que pertencia a Carnaubais era disputado com a Açu ficava com os recursos e as despesas ficavam para Carnaubais. Entraram na justiça, fizeram o processo certo e Carnaubais conseguiu rever. Você pode olhar aí na imprensa, escrita em matéria na Tribuna do Norte, que você vai ver que Carnaubais conseguiu trazer. Infelizmente, na época que foi feito o processo para retomar a Miranda de Upanema, o processo que foi tomado, o caminho não foi o caminho ético. Não foi um caminho ético, foi da justiça, foi um caminho de propinas, em subornar agentes do IBGE, é uma longa história. Uma longa história que a gente não vem. Então, buscaram o caminho não ético. E o Upanema buscou o caminho da justiça conformemente. Se eu entro na justiça reivindicando determinada casa, que a casa é minha, e o dono não se defende, então a tendência é que eu ganhe aquela casa. Então a Miranda é uma casa nossa que não souberam se defender, deixaram correr as coisas soltas. Então a gente pretende retomar. A gente perde no mandato agora, Caraúba perdeu por volta de 4 milhões e 800. Eu fiz esses cálculos, a gente perdeu por volta de 4 milhões e 800, que é o valor que dá para perenizar a Lagoa do Apanha-Peixe. É um projeto de 4 milhões de reais. Então sobraria 800 mil reais que daria para repovoar toda a Miranda com esse valor. Então assim, é prioridade iniciar a retomada da Miranda, mas infelizmente os resultados jurídicos eles não são tão imediatos como o reflorestamento da cajucultura, do setor de cajucultura. A gente planta o caju e a gente entra com essa ação na justiça. E pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto isso, o projeto de reflorestamento faz. A gente não pode deixar para fazer as coisas acontecer quando vier ganhar. Até porque os resultados dos frutos que a cajucultura produzir, elas são pendentes para Caraúbas. Então a gente vai seguir essas duas lutas com certeza. Muito obrigado pela participação e foi um ponto que a gente ia deixar passar. 2 horas e 49 minutos. Olha, lembrando aí que você fala com Janaína do banco. O telefone dela é o 998486044, 998486044. Ela faz um atendimento personalizado. Você está precisando daquele dinheiro extra, as contas ainda não foram pagas, está tendo dificuldade, converse com Janaína. Ela vai até a sua casa ou você pode ir até também a sua residência, né? Janaína do banco. Lá você que é aposentado, pensionista, servidor do estado, do município, servidor federal, tá certo? Ela tem todas as planilhas, os valores, quantos meses, tudo feito de forma transparente e com muita responsabilidade. Pensou em empréstimo consignado? É com Janaína do banco. O telefone é o 998486044. Ela é agente de crédito autorizado aí pelo Banco do Brasil, tá bom? Tem gente com a gente. Vamos à participação do ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, João. É com o que eu falo? Olha, realmente eu estou preto aqui da Barra Grande. Eu estou lhe escutando muito bem aqui. Estou admirando o doutor Canindé, porque eu não tinha o doutor Canindé como uma potência política assim, não. É uma pena que a gente tem uma pessoa com a potência política para dar o depoimento desse que ele está dando aí e candidatar para prefeito e o povo de Caraúbas não enxergar uma pessoa dessa com vários projetos. Só enxerga R$200 assim nas costas dele, cheio, tem R$200 que você vai votar comigo. Isso é lamentável, não? É muito importante que a pessoa tivesse uma pessoa com projeto e que essa pessoa não fique como todos, que alguns projetos que botam em gaveta. Entendeu, João? Ok, Antônio, agradeço a sua participação, tá bom, meu irmão? É bom, valeu, obrigado. Antônio Preto, lá do sítio Baixa Grande, né? Ouvindo aí o nosso programa, agradeço, um abraço aí para todos vocês do sítio Baixa Grande. Um abraço aqui para dona Raimunda do Leite. Dona Raimunda, obrigado pelas mensagens de carinho, né? A nossa amiga Ciene chegou hoje lá em casa, né, falando que conversou com a senhora, e a senhora aqui, ouvinte do nosso programa, é um prazer tê-la
como ouvinte. Dona Raimunda do Leite, muito obrigado pela audiência. Doutor Canindé, antes de responder a Antônio Preto aqui, tá chegando, eu acho que 12h51. O nosso amigo Patrício Elano. Patrício é do sítio Poço da Baixa. Ele diz aqui o seguinte: parabéns aí pelo comentário de doutor Canindé. Eu acho que ele tá certo. Devemos dar valor e incentivar a compra dos produtos do agricultor, já que os políticos não fazem nada pelo homem do campo. Temos que ter pessoas assim, que ajudem o homem do campo, dando meios de compras, os produtos de nossa região. Parabéns, doutor Canindé, você parece ser uma pessoa que tem conhecimento da área. Caraúba está precisando de gente assim, que ajude ao homem do campo. Patrício do sítio Poço da Baixa. Obrigado, Patrício. Obrigado, meu amigo Antônio Preto da Sítio Baixa Grande. Sítio Baixa Grande, né? Muito obrigado pelas palavras de apoio, e na nossa tocada é essa daí, é apoio ao homem do campo, sem esquecer também de apoiar os estudantes, apoiar as pessoas que trabalham na cidade. É um ciclo benéfico, né? As cidades que vêm crescendo muito, esse progresso ela começa pelo campo. Então, Catolé do Rocha está voltando aí o algodão, como eu vinha falando, para a região de Sequeira, que é a região do Cristalina, que por esse lado você não pode tratar Caraúba como um tipo só de agricultura, né? Essa região da Baixa Fria aí é onde tem o aquífero Aranitaçu, que passa em Apodi, que passa em Caraúba, Panema, vai até Açu, é uma água com muita água no subsolo. Você comparar com a região por exemplo, de Santo Antônio, né? Da Bela Vista. Então, assim, são regiões diferentes. Caraúba é o 7º município em área do estado, e a gente não pode tratar como uma agricultura uniforme. A gente tem que pulverizar ela com diversos tipos, de maracujá, goiaba. A gente tem que criar um setor diverso. Eu tive com um amigo meu que é agrônomo lá do Pacó, doutor Damião, e ele tem um plantio de 4 hectares aqui no Pacó, vizinha depois do apanha-peixe, colado praticamente, Mariana. Quando ele me falou que com 4 hectares de terra de goiaba ele não consegue atender a demanda de goiaba de Apodi. Só com 4 hectares em Caraúba vocês não conseguem atender a demanda de goiaba de Apodi ou de Caraúbas. Então a gente pretende desenvolver microprojetos e ir na vontade das pessoas. Não adianta, se a pessoa tem vontade de produzir leite, botar ele para produzir girassol. A gente tem que ir na vontade dele, melhorar o rebanho dele, né? Fazer com que ele gere recursos. E eu acho que a gente tem que buscar o sistema de cooperativas, porque com a cooperativa a gente consegue dar escala e diminuir os custos de produção, né? Com a cooperativa, né? Então, muito obrigado essa participação e por acreditar. Eu acredito que a gente vai ganhar a eleição, João Gomes, porque Caraúbas ela é uma cidade que tem uma tendência muito forte da esquerda. Fátima Bezerra teve quase 42%, ela não está sendo um referencial no momento, e no segundo turno ela teve mais de 70% do eleitor na composição, né? Lula teve mais de 90% do eleitor caraubense na última eleição que ele foi eleitor. Então, assim, há uma tendência do caraubense a votar na esquerda, e eu espero que os partidos irmãos como PT, PCdoB enxergue isso e venha se unir, deixar esses partidos que têm lutado tanto contra a classe trabalhadora, como o PSDB, como o PSD, esses partidos que massacram a classe trabalhadora e vem fazendo reformas que só faz destruir o trabalhador. 2h55. O nosso apoio também conta com o apoio da Lidernet. Cansou de internet lenta, tá? Então procure aí os serviços da Lidernet. Tem oferecido aí qualidade, garantia, assistência, uma equipe altamente preparada, qualificada. Então, pensou em internet, pensou em Lidernet. Também contamos com o apoio da Pedreira Potiguar. Lá você vai encontrar matéria-prima, né, para aquilo que você planejou, pensou, tudo na área da construção. Pedreira Potiguar também é uma referência pela qualidade de seus produtos, da matéria-prima, né, do atendimento. A gente agradece também todos os que fazem a Pedreira Potiguar aqui pelo apoio ao programa Sociedade em Foco. JK Lanches, um abraço aí para o meu amigo João, né? É o filho de Kleber que fica ouvindo o programa, saber se eu falei ou não falei.
Meu xará, João, valeu, meu irmão. A gente agradece aí a audiência. JK Lanches, onde você vai encontrar uma diversidade de lanches, tá certo? Supermercado Esquinão, é onde a dona de casa faz economia de verdade. Lá você encontra aí já os preços, as promoções. Chegou aí o novo encarte recheado de promoções. Supermercado O Esquinão, ali na rua João Gomes de Oliveira, tá bom? Tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. É com quem eu falo? Josenilda Leandro Bezerra. Josenilda? Nilma. Josenilma, bairro Leandro Bezerra. Pois não, minha querida, pode ficar à vontade. É porque eu queria saber desse pré-candidato, se ele poderia assim, ajudar a gente sobre que a reciclagem. Porque assim, se a fábrica se ajudasse, a prefeitura tinha como a gente aproveitar as garrafas, coisas e fazer artesanato, não era? Mas aqui não funciona. Eu já participei em Mossoró, assim, na abolição, lá na casa da minha irmã, e a gente fez borboleta, fazia um monte de coisa, e aqui não tem como ajudar os meninos que cuidam, que ajeitam. Tá ok, minha querida, sua participação excepcional. Você resume tudo que a gente vem falando. O pessoal sabe fazer, sabe produzir, mas não tem oportunidade. Quer trabalhar, né? Acima de tudo. E doutor Candeça, antes de responder a ela aqui, o nosso amigo Rivaldo da Acrésia, complementando aqui, ele diz: parabéns, doutor, acho que você fala a minha linguagem no que se refere à geração de emprego. Esta é a única nessa cidade. Eu acho que ali se refere a essa linguagem, né? Onde que a gente tem que fazer valer, acontecer, que é a geração de emprego. Rivaldo da Acrésia, Rivaldo Fernandes, a gente agradece a sua participação. Nós temos aí Rivaldo e a nossa amiga Josenil, é uma jovem, mãe, e eu conheço um pouco a história, inclusive aqui nós já, na medida do possível, trabalhamos algumas campanhas beneficentes para ela. É uma pessoa que quer trabalhar, quer ter oportunidade e não encontra, doutor. Essa questão do artesanato, da geração de emprego e renda, o alô para o amigo Rivaldo, ele é testemunha disso, que a Crésia completou 10 anos, que eu não estou indo na Crésia agora por eu ser pré-candidato. Há 10 anos que eu frequento a Crésia. Eu tenho o amigo Peixe, as pessoas que trabalham lá dentro, como amigos meus, eu sempre vou à Crésia. E essa parte de artesanato, de geração ela vai ao encontro. Inclusive eu andei conversando com o pessoal lá de São Gonçalo do Amarante, onde essas fábricas elas fazem roupas e cortam, e aquelas restos eles dão para as cooperativas fazerem tapetes, fazerem esse tipo de artesanatos que são vendidos, né? Então assim, é possível sim, através de um projeto via a Crésia ou outra associação, a gente gerar emprego, principalmente para a questão do Leandro Bezerra. Na valorização urbana, a gente pretende fazer o parque municipal ali entre o açude Saboia e o açude grande, né, aquela grande área que tem, onde tem esse problema das manilhas. A gente colocar ali uma ponte para facilitar aquela passagem de água e fazer um parque municipal ali com campos de futebol, com quadra de vôlei. A gente já tentando se aproximar dos grupos de escoteiros para ver se a quadra dos escoteiros vai lá para dentro também, para que haja uma dinâmica, onde as pessoas possam fazer piquenique, onde há um calçadão circular, onde as pessoas possam caminhar e sentar num banco de frente para o açude e caminhar e levar os filhos, né? Então, quando você leva essa dinâmica de pessoas para dentro do bairro, como Leandro Bezerra, você finda valorizando as casas, o preço das casas. Então, eu acho que dos pré-candidatos que tem aí, nenhum consegue dar tanto rendimento ao poder público como o candidato de Freitas. Como vou fazer isso? Eu já sei perfeitamente de onde a gente vai tirar o orçamento. A gente pretende municipalizar a Caerne, como você bem sabe, João Gomes, essa informação eu ouvi sua. Em 2018, a Caerne levou de Caraúbas 4 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais, né? Exatamente. E na formação de preço da água, de cada 10 reais que você paga em casa, 7 é para a questão do saneamento,
e do tratamento de água, e 3 é para o serviço de entrega de água. Então, assim, a CAERN hoje uma água muito cara para a gente, a R$10. Nós estamos repassando para o governo por mês mais de 300 mil. Mais de 300 mil reais. Muito dinheiro. 70% desse valor seria para saneamento, e ela não faz, ela está furtando a gente, a CAERN furta a gente, e mesmo caindo do céu um sistema de abastecimento para ela, que foi as 3 caixas d'água que chegaram da Funasa, ela não conseguiu colocar em operação. Então, assim, como prefeito, eu não tenho nenhuma relação, uma reunião com a CAERN, eu não vou fazer. A gente vai dar um chute na bunda da CAERN, botar para correr, tomar do governo do estado. Nós vamos fazer uma companhia municipal. O prefeito de Pudi já me falou, Alan, que também vai fazer isso no próximo governo, e a gente vai ter orçamento para fazer um endividamento no BNDES de 30 a 40 milhões e sanear Caruba 100%. A gente pretende deixar o município com 100% saneado. Olha, já ultrapassamos aqui às 13 horas, tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É com o que eu falo? Ei, de novo é Fernando. Eu só queria fazer só um... Pois não, Fernando, pode ficar à vontade, meu irmão. Tempo ainda? Ah, nós estamos aqui à disposição. Pode ficar à vontade, dá tempo sim. Bom, eu quero dizer que admiro demais o nobre candidato e dizer que é muito benéfico a entrada de do novo, com novas ideias, com experiências novas que fosse benefício do povo. Eu só discordo um pouco principalmente a coisa partidária. Eu não sou partidário, eu voto na pessoa. Eu votaria, claro, nele, como com boa proposta. A partidária é tão complexa, porque eu vejo um partido PSOL que não está iluminando nada. Assim, o PSOL defende os jovens que não... Você vê que os jovens estão morrendo muito por conta das drogas. Então, em vez de combater as drogas, o PSOL é a favor das drogas. O PSOL, em vez de preservar a vida, ele já mata no colo da mãe, no ventre da mãe, com o aborto. Então, eu não sou favorável a isso. Mas as propostas do rapaz estão muito boas. Se bem que essa questão partidária, a gente tem que ver quem é a pessoa, o que é a ideologia dele que ele defende, porque eu gosto muito da pessoa dele, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem boas propostas do lado econômico, do lado social, de tudo isso. Mas eu não gosto do partido por defender ideologias que não vêm de encontro a coisas que beneficiam a sociedade. Vejam bem, você defende que a diminuição das drogas diminui a criminalidade, aí você é a favor das drogas. Aí você defende a vida, pô. Aí você a favor do aborto ainda no ventre da mãe. Então essas coisas me chocam, me dá raiva, porque é uma contradição tão grande que eu não sei explicar. Talvez ele saiba me explicar e me convencer, mas até agora ninguém me convenceu. Eu vejo pessoas inteligentes participando desse partido e fico horrorizado, porque pessoas inteligentes a favor de droga, pessoas inteligentes a favor do aborto. Ele citou uma coisa que uma pessoa foi estuprada, não sei o quê, mas eu conheço pessoas que foi estuprada e que aquele estuprador é um miserável, é um condenado, mas o filho que ela teve é tudo na vida dela hoje. Ela tem o filho dela. Tudo bem, desculpa aí, eu acho que eu me empolguei e não sei se eu estou sabendo me expressar, mas me desculpe. Os seus projetos são bons, eu acredito em você, mas não acredito no partido. Fernando, mais uma vez... Só eu complementar aqui, a gente agradece aí o nosso amigo Fernando, eu já falei por várias vezes, todos os nossos entrevistados, você está correto, e
não precisa se desculpar, porque assim, todos os entrevistados que vierem a este programa, a gente não vai trazer perguntas prontas, nós não vamos fazer pergunta que o entrevistado quer que faça, não. É exatamente isso, Fernando. Nós já estamos trazendo aqui os pré-candidatos para que vocês perguntem, questionem e falem mesmo. Não tem por que não. É assim, nós vamos trabalhar desta forma. E aí, Canindé está aqui para lhe responder. Doutor Canindé. Como eu falei, Fernando, eu sou uma pessoa evangélica e admirador também da religião católica, eu nasci num berço católico. E quando eu entendi a sua pergunta, é que existia algumas pessoas do PSOL, o expoente nacionais, deputados, que tinham essa visão sobre o aborto, sobre a questão da liberação das drogas. E eu expus a visão deles. A minha visão, eu particularmente, o aborto ele já é legalizado no caso de mães que estão na maca, no hospital, e o médico opta por salvar a criança ou salvar a mãe, e prefere salvar a mãe. Então o aborto aí ele já é legalizado, o aborto legal, né? O que eu falo em relação ao estupro, que algumas mães não se veem dessa forma. Mas a criança, como você bem falou, passa a ser um bem inestimável para ela quando cresce. O meu ponto de vista, eu sou contra a legalização do aborto. E eu também sou contra a liberalização das drogas. Inclusive, se possível, proibir as que já estão legais. É meu ponto de vista. Agora, quanto à questão do partido, quando começou a nascer, a brotar esse desejo de querer concorrer, submeter o nome ao prefeito, eu fiz uma série de análises de partidos e composições, de qual rumo eu poderia seguir, fundar um partido só. E eu não quis ter essa ganância de fundar um partido para me chamar de meu. Eu poderia ter ido para um partido e fundar um partido meu, como foi me ofertado partidos para me chamar, eu montar um diretório de ser chamado. Eu quis ir para dentro do partido plural. Então eu vinha do PT, eu era afiliado do PT, e vim para o PSOL por questão de divergência, que eu não estava concordando com os caminhos que o PT estava seguindo, e vim para o PSOL porque eu me senti confortável e com essa garantia. Mas, se você percebeu, o nosso programa de governo que está sendo construído, ele é muito mais progressista do que de todos os partidos de direita de Caraúbas. Muito mais superior o progresso dele. E o partido, Fernando, ele não é uma finalidade, ele é um meio. Eu tenho uma faca, eu posso cortar uma carne, eu posso cortar uma melancia. A faca é o meio com que eu vou. Eu posso derrubar uma árvore com essa faca, eu posso querer furar uma pessoa. Então a faca ela é o meio. Então o partido, para mim, ele é um meio, apesar de eu concordar com alguns propósitos dele, que são propósitos muito bons. Tenho uma vontade genuína de ajudar a classe trabalhadora, mas eu não tenho o partido como uma finalidade. A finalidade minha é elevar o rendimento do dinheiro público, dar rendimento a esse dinheiro público para que a sociedade possa ter dividendos e a gente possa construir uma sociedade mais justa. Então essa é a minha visão. Então eu fico bem certo aqui, eu repito, eu sou contra o aborto. Esse aborto que se faz negócio, uma clínica vai lá e aborta e como se extrai dente, como se fosse uma coisa natural. Eu sou contra essa questão do aborto. E a questão das drogas, eu sou contra a legalização das drogas, mas eu fui diretor de presídio e eu vi muitas injustiças de trabalhadores que eram usuários e foram pegos ali e tiveram que tirar uma cadeia grande porque foram pegos com um pacotezinho de droga. Eu acho que tem que ser mais flexível ou fazer um tratamento mais embasado, mas o que eu quero dizer é que desde os tempos antigos que o homem já usa drogas, usa legais ou não ilegais, né? Então o uísque é uma droga também. Então o senhor deputado está lá em Copacabana tomando uísque, que é uma droga legal, cheirando cocaína, com tudo, ele está protegido. Agora o pobre, quando faz isso, é visto sob outra perspectiva, né? Tudo que é para pobre se um rico rouba $1 milhão, as pessoas batem palma para ele. A gente é seletivo até, mas se um pobre rouba uma galinha, ele é visto como bandido, como criminoso. Então as pessoas têm essa mania de bater palma para quem rouba muito e criminalizar quem rouba galinha. 1h10, né? Já estamos aqui no programa Estação. Nosso amigo Wilson, devido ao feriado,
vai apresentar, mas a gente vai encerrar, já ultrapassamos aqui 1h40 de entrevista, né? Estamos aqui sempre dessa forma, né? Trazendo para o debate. Eu acho que a única pessoa que eu aqui ainda não respondi, não atendi, foi o nosso amigo que está perguntando aqui onde está a água. Já aqui no... você sabe onde está a água? Foi desde ontem, aqui no bairro Sebastião Maltese, Haroldo do Mar e bairro Aeroporto, né? Já iniciou aí o abastecimento. Deixa eu ver mais aqui. Mais nenhuma pergunta. A gente agradece a todos vocês que ligaram, que participaram, que mandaram mensagem. Nós estamos aqui à disposição. Todos os pré-candidatos a prefeito, os pré-candidatos a vereador que queira vir ao programa, aqui, você vem para cá, mas certo de que a toda liberdade do ouvinte ligar, participar, cobrar, exigir, reivindicar, propor também. Esse é o nosso trabalho. Doutor Canindé, agradeço a sua vinda hoje aqui ao programa. Acredito eu que vamos ter ainda tantos debates, que nós vamos aqui dentro do programa trazer o debate político, né? Ouvir propostas, reivindicações, cobranças. Agradeço a sua vinda aqui ao programa de hoje. Deixo aí o espaço para que você possa concluir. Eu sei que eu quem agradeço a participação de todos, o que tiverem guardar esse tempo para escutar nossas propostas, a vocês por abrir o espaço, né, que se mostra a transparência na FM, e pedir às pessoas, eu venho trazendo isso nos ensinamentos bíblicos, em duas passagens bíblicas. Uma é de Davi, quando Davi vence o gigante, ele usa de sua habilidade, que ele era um fundibulário, era uma espécie de sniper, né? Hoje ele é um exímio atirador, e se ele tem que enfrentar Golias de frente para frente, de igual para igual, ele teria perdido na espada. Então ele usou o que ele tinha de mais forte, que foi a questão da funda. Então assim, eu vou vencer esses dois grupos porque eu vou usar o que eu tenho mais forte, é o que o dom que Deus me deu. E outra passagem bíblica que eu tenho é a passagem na Babilônia do Nabucodonosor, né, na época do rei Zedequias, na época do profeta Jeremias, né, onde o Zedequias ele desobedeceu a Deus em seguir outros caminhos e confiar no apoio de um faraó. Então, quando eu me submeti a ser candidato a prefeito, eu busquei a não me submeter a ninguém, a nenhum poderoso. Eu estou seguindo os ensinamentos, estou consultando Deus cada passo que a gente quer dar. Então a gente vem em cima desses ensinamentos bíblicos para vencer o ensinamento da passagem de Davi e do rei Zedequias, porque um ganhou e porque o outro perdeu. Então eu vou seguir firme com esses propósitos de Deus. Eu não quero decepcionar a população caraubense. Eu quero pedir à população caraubense que a gente, para vencer esse pessoal, aquelas pessoas que votam em mim, que ganharam a adesão na nossa campanha, que quando passar pesquisas em sua casa, não votem em mim, votem em quem vocês queiram que perca. A gente quer alterar os dados das pesquisas, porque é em cima dessas pesquisas que eles manipulam a sociedade. Então vote em quem você tem raiva, em quem você não quer que ganhe. Se você não quer que não ganhe, vote nele. Não diga jamais que não vota nele de jeito nenhum. É em cima dessa rejeição que eles trabalham. Se a gente conseguir alterar de 10% a 20% dessa margem de pesquisa, a gente vai conseguir ganhar essa eleição. Então peço que não vote em mim. E outra que eu quero pedir às pessoas que estão decepcionadas, que se frustraram com A ou B, que ficam pulando de um lado para o outro, que não percam a esperança de que um dia vai vir um prefeito que vai ter realmente um propósito com a sociedade. E é em cima desse propósito que eu termino com a rima de um poeta sobre a esperança, né? A esperança não cansa, a esperança não murcha, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, volta os sonhos nas asas da esperança. Um bom dia do trabalho a todos e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Tá aí, caros ouvintes, a participação, doutor Canindé de Freitas, pré-candidato pelo pessoal aqui na cidade de Caraúbas, né? Participando hoje aqui do nosso programa. A gente agradece a Deus por mais esta oportunidade e agradecer o carinho da sua audiência.